Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Thales, Luzia, Madeleine. Muito prazer de estar aqui com vocês. Um prazer receber o senhor. Embaixador, eu queria uma primeira avaliação sua sobre o resultado das eleições na Venezuela, se é possível dizer ou não, neste momento, se houve fraude e a sua avaliação sobre a reação do governo brasileiro. Olha, eu acompanhei todo o processo, né, de campanha e não me surpreendeu o resultado que foi anunciado ontem à noite. Quer dizer, não houve nenhuma transparência no processo eleitoral. Como vocês sabem, o Acordo de Barbados, que foi assinado pela Venezuela, o Brasil é um fiador, não é? Estados Unidos e outros países, previa a transparência das eleições. E a transparência foi quebrada muitas vezes pela inabilitação da Maria Corina, pela perseguição no país de vários seguidores da oposição, enfim, por tudo aquilo que nós vimos durante a campanha eleitoral. Então, eu não tive nenhuma dúvida a partir do momento em que o Maduro, e mesmo o Lula, que repetiu há uns 15, 20 dias atrás, de que eles iriam reconhecer o resultado da eleição, que seria transparente, justa e tal. E isso, quando eu vi essas declarações, eu entendi logo que o resultado não ia ser outro, entendeu? Eu acho que a narrativa dos dois lados era tendenciosa, né? Do lado do governo, a narrativa de que o resultado ia ser justo, ia ser transparente, e do lado da oposição também dizendo que eles tinham nas pesquisas eleitorais, 60%, 70% dos votos, o que não podia ser comprovado. Então, eu acho que agora nós estamos vivendo um período muito difícil. O Brasil, hoje, né, acabou de se pronunciar e foi um pouco diferente da posição americana. A posição americana, eu acho que reflete o que foi anunciado ontem. Ontem, para surpresa minha, pelo menos, foi anunciado o resultado da eleição com 80% apenas das urnas serem anunciadas. Quer dizer, faltava ainda 20%, que eles disseram que era irreversível o processo. Quer dizer, não é assim que ocorre, né? Os americanos, ao contrário do Itamaraty, disseram que queriam ter o resultado das atas de todo o processo, né? dos 100% das atas. E uma nota de pé de página que eu queria mencionar a vocês, eu recebi de Moageiro, vocês sabem que eu sou presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Eu recebi de um moageiro, né, de um industrial do trigo na Venezuela, uma fotografia da sala das apurações no Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. E eles tiraram a fotografia de todos os que estavam trabalhando lá e aparece as telas dos computadores com resultados muito positivos para a oposição. Quer dizer, mostra até uma incompetência deles de divulgar esse vídeo com os resultados muito positivos da oposição. Então, nós estamos vivendo um momento aí muito complicado e eu acho que a posição do governo brasileiro, como eles disseram antes, eles já estavam prevendo que isso ia acontecer, porque o Itamaraty e o Celso disseram que iam ter cuidado, iam ter cautela, não iam reagir imediatamente e que eles iam ver o que vai acontecer. Eu acho que nessa nota do Itamaraty eles pedem, não é, que o Celso não ia se manifestar sobre a narrativa de fraude, como ele diz, né, narrativa de fraude, está na declaração dele, antes de ter conhecimento das atas. Agora, isso não vai acontecer, porque o Maduro já disse que houve um hacker que entrou
no serviço e desorganizou tudo lá. E ontem à noite, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral já tinha dito que ia abrir um processo contra a oposição porque tinham cometido atos terroristas. Então, já estavam preparando esse ambiente para anunciar um resultado que iria ser contestado. Eu acho que o Brasil, para terminar, o Brasil vai esperar o pronunciamento dos observadores da ONU, os observadores do Carter Center, antes de tomar qualquer decisão. Isso é o mínimo que eles poderiam fazer. Embaixador, o senhor está dizendo, então, que não vai haver a divulgação das atas? Pelo que o Maduro disse, não, porque se houve um ataque de um hacker que enfim, influiu lá, modificou tudo o que estava sendo discutido, eles não vão fornecer essas atas, porque os outros países também, inclusive o Chile, e essa nota, vocês devem ter visto a nota dos ministros do exterior de 8 países aqui da região, coordenado pelo Uruguai, Costa Rica, Panamá, Paraguai, Argentina, o Chile entrou. Eles, ontem, antes da divulgação do resultado, eles já sabiam que isso ia acontecer, porque a nota diz que a grande preocupação não era com a votação, a grande preocupação era com a apuração. Isso está na nota desses países. Então, eu acho muito difícil, vou me surpreender muito se o governo da Venezuela liberar todas as atas. Eles anunciaram o resultado. Então não faz sentido o Brasil ficar esperando essas atas? Por que o Brasil ainda está aguardando essas atas? Não deveria logo se pronunciar? Não, o Brasil está sendo coerente com o que ele disse antes, né? O Itamaraty e o Celso. O Celso e o Itamaraty disseram que não iriam se pronunciar imediatamente sem ter certeza de que a apuração foi normal, foi justa, foi transparente. Eles estão seguindo o roteiro que eles traçaram. Eu acho que, e como eu disse, eu acho que eles vão esperar o resultado dos observadores da ONU e do Carter Center, porque se tiver alguma dúvida, aí vai ficar muito difícil para o governo brasileiro apoiar. Eles não vão, eu acho muito difícil que o Brasil apoie o Maduro. Agora, embaixador, como o senhor disse, houve quebra de compromissos assumidos no Acordo de Barbados, né? Já antes da eleição, a Maria Corina foi inabilitada, a substituta dela impediram que ela registrasse a candidatura. Na prática, esse Edmundo Gonzalez, que concorreu, é o plano C da oposição, né? Impediram-se venezuelanos que estão no exterior de votar, criaram obstáculos. Então, já havia uma aura de ilegitimidade nesse processo. Diante de tudo que aconteceu no dia da eleição, esse suposto ataque hacker, essas desculpas que estão sendo construídas ao redor do processo, o senhor, com a experiência que tem, imagina que observadores da ONU e do Carter Center vão botar a mão nessa cumbuca, avalizando esse processo? Eu acho difícil, sobretudo o Carter Institute, né? Acho difícil que eles avalizem tudo isso que está acontecendo. Eu acho que eles vão fazer alguma reserva sobre a transparência da apuração das eleições. Quanto tempo costuma demorar, embaixador? E como ficam as opções do Brasil, politicamente, diplomaticamente? Porque o presidente Lula apoia Nicolás Maduro, já trouxe Nicolás Maduro aqui e disse que ele tinha de construir a sua narrativa de democracia. Diversos países foram barrados como observadores e nós não. Ao mesmo tempo, Nicolás Maduro tem atacado o sistema eleitoral brasileiro, tem duvidado das urnas eletrônicas, dobrou a aposta, mandou o presidente Lula tomar chá de camomila. Ou seja, é uma situação em que o Brasil apoia Maduro, Maduro se volta contra o Brasil porque a situação dele lá politicamente é outra. O que resta para o Brasil como posicionamento? Olha, eu acho que esse é um grande teste da política externa brasileira, né? O maior teste do governo Lula. Eu acho que o Lula
vai ser muito aconselhado a não se manifestar, porque se ele se manifestar, certamente ele vai colocar o Itamaraty numa posição muito difícil. Eu acho que a ida do Celso Amorim para a Venezuela, do ponto de vista do governo, foi um erro, porque ele está acompanhando, teve contatos com a oposição, teve contato com o governo, ele está sabendo o que está acontecendo lá. Não é? E ele vai ter que se manifestar privadamente ou publicamente, né, com o presidente, para o governo brasileiro se manifestar. As informações que a gente tem é que ele ainda vai ficar 2, 3 dias na Venezuela. Eu não acho que o governo brasileiro vá se manifestar antes da volta dele, porque também vai esperar os observadores, como eu disse, da ONU e do Carter Center. Então, quer dizer, do ponto de vista da política externa brasileira, eles têm que seguir o roteiro que foi traçado, e o roteiro era receber as atas para se pronunciar. Se ele não receber as atas, fica sem alternativa. Eles vão ter que fazer reservas ao resultado eleitoral, pela própria narrativa deles, não tem saída. Eles se colocaram numa posição muito difícil, né? A ideologia, se prevalecer, vai desgastar o Lula, vai desgastar o governo brasileiro de maneira muito violenta, sobretudo no momento que a gente vai ter aqui, daqui a pouco, mais 4, 5 meses, a reunião do G20. Qual é a credibilidade do Brasil entrando no G20 se a manifestação do governo brasileiro for de apoio ao governo da venezuelano, mesmo não tendo as informações que eles solicitaram? Por isso que eu digo, o Celso Amorim se colocou numa posição muito difícil, porque, dando sequência à narrativa dele, a posição do governo brasileiro não pode ser de apoio sem ter recebido essas atas. Se não tem ata, como é que vai apoiar? Embaixador, hoje nós temos 2 grupos de países se manifestando. A gente teve Putin felicitando Maduro, falando da parceria entre os 2 países, o chanceler chinês também falando da parceria entre os 2, também felicitando Maduro, presidente da Nicarágua, presidente de Cuba, também já se manifestou, da Bolívia. Por outro lado, os Estados Unidos reconhecendo cautela, ali a Colômbia também, o Brasil nesse posicionamento do Itamaraty pedindo as atas, e ali um pouco apartado, ali Milei, que sai um pouco do tom e faz diversas ali, faz um posicionamento mais político. Onde o senhor enxerga o Brasil se colocando nesses 2 grupos? Ele está ao lado dos Estados Unidos ou está ao lado da Rússia de Putin? Pois é, quando eu vi essas declarações dos líderes de países autoritários, né, colocou uma situação ainda mais difícil para o governo brasileiro, porque eu não conheço, pode ser que vocês se lembrem de algum caso, mas eu não me lembro de nenhum caso em que um governante de país autoritário, ditaduras, faça uma eleição para perder. Não existe isso. Eu nunca imaginei, nesse processo todo, que o resultado fosse ser diferente. Eu não acreditava nas narrativas que estavam em andamento nesse período prévio à eleição. Os países autoritários não fazem eleição para ser derrotados, não existe isso. Então, a posição do governo brasileiro, se vocês forem ver as declarações, elas sempre foram muito implicitamente muito favoráveis ao governo, porque a declaração do Lula foi exatamente igual ao do Maduro. Ele disse publicamente que o resultado da eleição tinha que ser respeitado. Isso aí vale para qualquer coisa, e vale para isso. Para ser coerente, ele tinha que apoiar agora o governo da Venezuela. Mas, como você diz, com essas companhias todas
que já se pronunciaram, fica muito difícil internamente para o governo brasileiro apoiar o Maduro. Mas se você for levar a sério as declarações do Lula, do Celso Amorim, de que o resultado da eleição tem que ser respeitado, eles ficam numa posição muito complicada. Eu acho que eles se colocaram numa encruzilhada aí que vai definir a credibilidade do governo brasileiro e do Lula daqui para frente, né, até o final desse governo. Por isso que eu digo, eles vão esperar ainda os observadores para encontrar alguma fórmula para poder dar uma resposta que não desminta e não contradiga tudo que eles já fizeram até agora. Olha, embaixador, o Lula é um cultor da diplomacia presidencial, né? No início do governo dele, ele teve um papel facilitado pela condição de pária orgulhoso que o Bolsonaro ostentava, né? Então, o Lula teve um palco montado para devolver o Brasil ao cenário internacional. Agora, o senhor está dizendo que é o principal teste da diplomacia neste terceiro mandato do Lula, da diplomacia brasileira, a Venezuela. Em que medida a posição do Itamaraty, do próprio presidente, nesta encrenca venezuelana, vai afetar esta pretensão do Lula de ser uma voz respeitada no cenário internacional? Aqui e ali ele deu pitacos sobre Ucrânia, a faixa de Gaza, alguns até com repercussão bastante negativa. Agora ele está diante de um caso que está aqui na nossa vizinhança, né? Qual é o efeito da posição do governo em relação à Venezuela para essa pretensão do Lula, sediando o G20, depois vai ter reunião de BRICS, depois tem a reunião da cúpula ambiental, a cúpula ambiental no ano que vem. Que efeito vai ter para esse papel que o Lula gostaria de desempenhar na cena internacional? Olha, com a saída do Bolsonaro, né, que desgastou tanto o Brasil, isolou o Brasil da comunidade internacional, o Lula, nos primeiros pronunciamentos, ele definiu corretamente as prioridades do Brasil. A primeira delas era a volta do Brasil ao cenário internacional. A América Latina e o meio ambiente foram prioridades importantes e de acordo com o interesse do Brasil. Eu acho que estava correto. O problema é que quando ele diz que o Brasil voltou ao cenário internacional, as declarações dele, como você mencionou, desgastaram muito a posição do Brasil. A posição do Brasil no cenário internacional hoje, por causa das declarações em relação à guerra da Ucrânia, Gaza e uma série de outras declarações, aí, inclusive da Venezuela, quando o Maduro esteve aqui, já desgastaram a imagem que o presidente tinha de um líder mundial, de ter um líder do sul global, como eles chamam. Enfim, havia uma expectativa que o Lula pudesse assumir essa posição importante, sobretudo aqui na região, que era a prioridade, a segunda prioridade dele, a América Latina. Mas o que se viu foi que a volta dele foi muito desgastante para ele, a volta do Brasil ao cenário internacional. A América Latina, houve 2 ou 3 iniciativas importantes, mas nada de liderança do Brasil. Então, você tem uma situação hoje, que por isso que eu disse que esse é o grande teste, porque com o desgaste que o Lula já teve, dependendo da posição que o Brasil vai adotar agora nessa crise eleitoral da Venezuela, o desgaste vai ficar irremediável, entendeu? Porque o Brasil vai ficar isolado. Como vocês mencionaram, aqui na região, o Brasil já está, é o último que vai se manifestar. Até a Colômbia já também falou alguma coisa um pouco mais adiante do que o Brasil. Mas todos os outros países já se manifestaram com reservas ao que ocorreu na apuração da eleição. O Brasil vai ser o último a se manifestar. E por isso que eu digo, é um teste grande. Ou o Brasil reconhece o que está acontecendo lá, ou o Brasil vai ficar isolado e na contramão do que está acontecendo com os outros países da região e vai ficar ao lado dos países autocráticos, né, ditatoriais, que já reconheceram a lisura
e os resultados da apuração na Venezuela. Embaixador, no nosso jornal está chegando ao fim, então só para a gente fechar, só queria que o senhor explicasse rapidamente para o nosso público quanto tempo demora esse processo dos observadores da ONU e do Carter Center, geralmente, porque pelo que a gente entendeu, o posicionamento final do governo brasileiro está dependendo disso. Essa é a minha opinião, né? Eu não tenho informações, mas pelo que eu entendo, eles vão esperar o pronunciamento dos dois. Eu acho que não vai demorar muito, vai ser durante essa semana. Por isso que eu disse que vão esperar o Celso Amorim voltar, porque ele vai fazer esses contatos lá com os dois, o Carter Center e os observadores da ONU, e vai voltar, vai reportar ao presidente, e aí eles vão tomar a decisão. Então, eu acho que até o final da semana a gente vai ter uma posição definida pelo governo brasileiro e pelo presidente Lula em relação à apuração na Venezuela. Agora, vocês não podem esquecer que esse é apenas o começo de um período muito conturbado, porque a posse vai ser apenas em janeiro. Então, você vai ter agora toda essa contestação internacional, a gente não sabe como o governo vai reagir, se vai reagir com violência, se não vai reagir com violência, como é que fica a questão dos refugiados. Você viu que fecharam a fronteira hoje, novamente, do Brasil, porque já havia gente querendo sair da Venezuela. E como é que fica a questão da Guiana. Então, vocês têm aí ainda 6 meses de grande complicação internacional nas nossas fronteiras, não é? Por isso que a posição do Brasil é tão importante. Embaixador Rubens Barbosa, agradeço muito a sua entrevista aqui para o UOL News. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Obrigada, embaixador, e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado A todos. Muito obrigado. Obrigado, embaixador.